Que a China é uma superpotência global, isso todos nós sabemos. Seus dados econômicos não deixam nenhuma dúvida sobre isso. Ou será que deixa? Será que podemos confiar nesses números? Atualmente, a China ocupa a segunda posição de maior economia do mundo, e eles não são grandes apenas na economia. O país divide o topo do ranking de maior população do mundo com a Índia, com cerca de 1,41 bilhões de pessoas. A Índia, em segundo lugar, possui uma população de 1,39 bilhões de pessoas. Para se ter uma ideia, os dois países juntos equivalem a 35% de toda a população mundial. Toda essa quantidade de pessoas ajuda o país chinês a ser uma verdadeira potência no mercado global. Conhecida por estar em uma guerra comercial contra os Estados Unidos, a China é o país que mais exporta produtos do planeta. Já comprou no AliExpress, Shein? Caso sim, então já ajudou a economia deles a crescer um pouquinho mais. Ela também é conhecida por ser o centro de fabricação de produtos de tecnologia. A alta oferta e o baixo custo de mão de obra proporcionam uma vantagem competitiva no mercado internacional. Seus principais parceiros comerciais são Austrália, Índia, Coreia do Sul, Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. Isso os ajuda a ter uma economia realmente forte e, apesar de não se considerar um país capitalista, eles são um dos países que mais sabe explorar o capitalismo. Isso os fez arrecadar cerca de 2,6 trilhões de dólares só em exportações no último ano. Mesmo sendo tão grandes, parece que eles também são mestres na arte de camuflar seus números e o que acontece dentro do país. Durante a crise de saúde mundial em que passamos, a China relatou ter tido apenas 1.890.000 casos da doença e apenas 5.235 mortes. Números suspeitos que fizeram muitos se questionarem da veracidade das estatísticas enviadas pela China, não só em relação a doenças, mas também em relação a índices econômicos. Será que a China também é suspeita em relação à sua própria economia? Quais são as razões para acreditar que a China mente em seus dados? Por que esses números podem ser tão importantes? Fique comigo até o final deste vídeo que eu irei te responder todas essas perguntas. A China é governada por um partido comunista, mas a partir da década de 90, o país tomou um rumo no comércio internacional um pouco diferente do que estava acostumado. Devido à sua mão de obra barata, eles receberam em seu território muitas empresas internacionais que usavam a sua população para fabricar seus produtos. Isso fez com que recebessem de diversos países empresas com diferentes tipos de produtos e com isso também aumentou o seu nível de exportação mundial. Crescendo exponencialmente, a China tornou-se uma verdadeira máquina de exportação, assumindo a liderança no ranking de exportação do mundo. Eu tenho certeza de que, se você olhar ao seu redor agora, você encontrará diversos produtos que foram fabricados na gigante asiática. Talvez o seu celular, o computador ou até mesmo a TV em que você está assistindo esse vídeo tenha vindo de lá. Outra coisa que você vai achar facilmente é o botão de inscrever-se e o do like. Então já se inscreve e deixe seu like para nos ajudar. Faça isso e vamos continuar. Onde eu estava mesmo? Sim. Sobre as exportações. Mesmo com tantas exportações sendo feitas para todo o mundo, internamente a China não vive um sistema tão liberal assim. Pelo contrário, as suas políticas internas são bem privativas e criticadas por muitos analistas. Muitos até chegam a nomear o sistema governamental chinês de ditadura chinesa, pois os seus habitantes não têm as facilidades que os compradores internacionais possuem. A realidade é bem distante disso. Por mais que os anos passem, a mão de obra chinesa continua barata e rígida. Nós devemos dobrar os nossos esforços e continuar com a firme vontade para progredir a causa do socialismo com as características chinesas e continuar a realizar o grande renascimento da nação chinesa e o sonho chinês, disse o secretário-geral do Partido Comunista da China em uma cerimônia de celebração do partido. Essa fala representa o grande objetivo do Partido Comunista Chinês, que é avançar o Estado chinês a todo custo, adotando um sistema chamado por muitos de socialismo de mercado.
Isso não significa melhorias para sua população, mas sim que o estado governamental do país possa ser reconhecido internacionalmente por seus feitos na economia e no mercado mundial. Atualmente, muitas manifestações têm acontecido em território chinês contra maus tratos na forma de trabalho e também por motivos de aumento nos índices de crises econômicas e sanitárias que têm afetado o país nos últimos anos. Mesmo com tantas polêmicas envolvendo a sua sociedade, a China vem apresentando números econômicos assustadores, avanços tecnológicos e avanços no mercado que estão acima de qualquer país do mundo. Números esses que, se forem verídicos, farão com que eles ultrapassem os Estados Unidos em 2027, assumindo o posto de maior economia do mundo. Atualmente, os americanos possuem um PIB nominal de cerca de 25,4 trilhões de dólares e os chineses possuem um PIB nominal de 19,9 trilhões de dólares. A diferença da China para o terceiro lugar, que é o Japão, é de quase 15 trilhões de dólares. Isso representa uma grande ameaça para a política mundial e principalmente para o Ocidente, pois eles vêm tomando algumas atitudes que demonstram o seu real interesse. Na guerra da Rússia com a Ucrânia, por exemplo, a China se demonstrou uma verdadeira aliada da Rússia, enviando tropas para exercícios conjuntos e apoiando em conselhos das Nações Unidas. Em caso de guerra com a China, fortemente preparada economicamente e aliada com a Rússia, as coisas poderiam ser bastante diferentes comparado aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Mas os números apresentados pela China são mesmo o espelho da sua realidade? O que significa se tornar a maior economia do mundo? Apesar de seus números econômicos serem assustadores e servirem como indicadores de alerta para o mundo, a China vem caindo em algumas contradições em suas estatísticas. Os indicadores econômicos revelam uma contradição a ser considerada seriamente pelo mundo e por seus governantes. Nota-se que a economia deles está em uma crescente, mas que ainda não encontra-se em nível de igualdade em relação ao Japão e aos Estados Unidos no que se refere aos indicadores sociais. Apesar de seu PIB estar crescendo, seus índices de desenvolvimento humano não estão acompanhando essa crescente, o que pode explicar as muitas manifestações sociais que acontecem pelo país. Isso faz parecer que o governo chinês está muito mais preocupado em mostrar seus dados econômicos como forma de provocação ao Ocidente do que realmente avançar socialmente em harmonia com a economia. O Banco Mundial calcula a produção da seguinte maneira: consumo mais investimentos, mais gastos do governo, mais números de exportações. Não é tão fácil calcular o real valor econômico da China, pois uma boa parte de sua economia interna é feita de maneira informal. Apenas 2% de sua população paga impostos regulares, o que dificulta a contagem real de seus índices econômicos. Portanto, o país se mostra com dados enviados do seu próprio governo, que inclusive mostra com mais ênfase os números de exportações, mas em seus números de desenvolvimento humano não conseguem apresentar grandes mudanças. Para se ter uma noção, a China ocupa atualmente o 77º lugar no ranking de índices de desenvolvimento humano, o que mostra que o país não está crescendo socialmente. Isso nos mostra que transmitir uma imagem econômica usando os registros fiscais não é tão confiável assim, já que dados mais abrangentes mostram o contrário. Além do mais, a corrupção por lá já é algo bem conhecido, o que faz levantar suspeitas quando o país lida com números econômicos complexos. A obrigação perante o mundo de apresentar números positivos a cada ano faz com que possíveis alterações de dados que informam a sua situação econômica possam sim acontecer. Em 1990, um funcionário do governo chinês relatou que as informações do PIB naquele ano foram puramente feitas por mãos de homens. Relatos como esse não são comuns por conta do sistema governamental utilizado por eles. Segundo alguns analistas, as duras punições impostas pelo governo chinês para quem infringe as suas normas pode fazer com que pessoas de dentro do governo tenham medo de se expor. Contudo, não dá para afirmar que a China mente em seus dados. Porém, o que nós temos atualmente são contradições de um país que claramente tem objetivos mundiais. Objetivos mundiais esses que vão de acordo com a sua influência econômica através da sua grande expansão de exportações.
Porém, como a sua forma de trabalhar internamente é bem fechada aos olhos do mundo, fica difícil saber qual o real perigo para as nações que competem diretamente com eles. E aí? Agora me diga o que você achou sobre esse assunto. Você acha que a China vai dominar o mundo com a sua crescente econômica exportadora ou a sua política interna vai prejudicar esse objetivo? Deixe aqui seu comentário. Uma coisa que não podemos negar é que a China é uma superpotência, com uma indústria gigantesca e com várias mega empresas. Mas aqui no Brasil nós também temos muitas grandes empresas. Uma delas é a Taurus, que é a maior vendedora de armas curtas do mundo. E é bem capaz de você não saber que ela é brasileira. Essa empresa tem uma história incrível. Se quiser conhecer, clica nesse vídeo que está aparecendo para você e nos vemos lá. Antes de sair, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia, fique com Deus e até a próxima!